Bom dia, queridos. Tem um galo cantando aqui que é famoso. Não sei se dá para vocês ouvirem. De vez em quando o pessoal brinca. E esse galo aí? Quando é que a gente vai comer esse galo, né? O galo não é meu, gente. Mas ele é protagonista aqui, né? Fala tanto quanto eu. Mais uma vez, bom dia. E é uma alegria poder entregar essa lição para os irmãos. É a classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos no bairro Central, ou no centro, em Macapá, Amapá. E para mim é um privilégio, é um prazer poder compartilhar da Palavra de Deus com os irmãos. Nós estamos trabalhando uma série baseada no livro de Atos. Na verdade, estamos na conclusão desta série e hoje nós vamos nos deter no segundo julgamento de Paulo, dessa vez diante do governador Pórcio Festo e do rei Agripa, que agora todo mundo já sabe quem é, né? Pessoal aí que está no grupo da classe passou quase a semana inteira lendo um texto muito interessante, né? Como disse a Cristina. A Cristina é uma das minhas alunas preferidas, e eu digo mesmo, porque ela dá retorno, né? Ela diz se ela entendeu. Aliás, não é só a Cristina, a irmã Tina, o Ney, né? É um pessoal aí bem ativo. O professor precisa disso, né? Mais do que aplauso, mais do que curtida, o professor precisa saber se aquilo que ele está propondo para os seus alunos está realmente atingindo o objetivo ao qual ele se propôs. Então tem que dizer se encontrou dificuldade, tem que dizer se entendeu o texto, se gostou, se achou interessante. Esse retorno é muito importante para o professor. Então eu gosto muito quando os irmãos realmente fazem isso, sobretudo sem eu precisar dizer, né, que façam. Então acho que essa semana foi a Cristina, não sei se teve mais alguém, me perdoe aí. Teve a irmã Tina, como eu disse, que também colocou uma dúvida com relação a uma parte do texto lá. Mas isso é importante, gente. Façam isso, né? Se não quer fazer no grupo, faz no privado, né? Mas coloquem as impressões de vocês sobre aquilo que a gente está estudando. Então hoje nós vamos olhar aí esse segundo julgamento. Alguns dizem o segundo julgamento romano, não é, de Paulo. Mas antes nós vamos orar. Nós temos vários irmãos necessitados de saúde. Passamos a semana empenhados em orar por esses irmãos nossos aqui, pessoas que os nossos irmãos aqui pediram para a gente orar. Irmãos nossos no Pará, irmãos nossos em Uberlândia, enfrentando a Covid, batalhando mesmo, né, pela vida. Vamos orar por essas pessoas, vamos clamar a Deus neste momento, antes da gente iniciar a nossa lição. Oremos. Ó Deus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter mais este dia em que as tuas misericórdias foram renovadas sobre nós, como diz a tua palavra. Porque a tua palavra é clara, são as tuas misericórdias que impedem que sejamos consumidos nos labores da vida, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos preserva de diversas maneiras, preserva a nossa vida física, preserva, Senhor, a nossa vida espiritual. Dá-nos, ó Deus, a compreensão disso, que tudo na nossa vida é espiritual, para que possamos encontrar a força necessária
para vencer as dificuldades que são tantas neste tempo que estamos vivendo. Por isso nós queremos agora clamar ao Senhor pelos nossos irmãos que estão enfrentando a Covid, ó Deus. São muitos, não podemos citá-los aqui, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um deles. Aqui no Pará, em Uberlândia, ó Deus, tem misericórdia desses irmãos. Na verdade, tem misericórdia deste país, do mundo inteiro, Senhor, que enfrenta esta pandemia. Sabemos, ó Deus, que a hora em que o Senhor já determinou, nós nos livraremos dessa doença. Digo nós em termos de humanidade. E a nossa oração é que seja em breve, Senhor, seja logo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor alivie o sofrimento, especialmente daqueles mais carentes, ó Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor também se condói ao ver a condição em que eles estão. Sabemos que o Senhor não fez a terra para ser assolada por coisas como essa, mas também sabemos que o Senhor é justo, que o Senhor é o Deus que tem o direito de permitir que essas coisas aconteçam, até mesmo de mandar essas coisas, Senhor, como julgamento para uma humanidade que se rebelou contra Ti. Ó Senhor, dá-nos essa compreensão cada vez mais e ao mesmo tempo dá-nos esperança para continuar clamando a Ti, clamando por cura para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Rogamos sempre que o Senhor esteja com aqueles que estão enlutados, que perderam um ente querido, ó Deus, tem misericórdia deles, mobiliza o Teu povo, Senhor, para que possa interceder por eles e também levar o consolo que a esperança da Tua salvação nos dá, para que eles mesmos, ó Deus, possam pensar, possam refletir, e se ainda não forem salvos pelo Senhor Jesus, que tenham essa oportunidade e que abracem essa oportunidade conforme o Teu querer, Tua boa vontade. Rogamos, ó Deus, que o Senhor abençoe o estudo da Tua palavra. Rogamos por todo o Teu povo que se reúne ao redor deste planeta no dia de hoje, um dia que desde os primórdios da igreja tem sido dia de louvor, dia de adoração ao Senhor, mas coletiva com a igreja, dia, ó Deus, em que aproveitamos a oportunidade de poder parar os nossos afazeres cotidianos e estudamos a Tua palavra. Que o estudo da Tua palavra, ó Deus, seja proveitoso e venha abençoar o Teu povo como é a Tua vontade. Pedimos isso em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Nós vamos, então, sem mais delongas, acessar aí o nosso texto. Estamos, como disse, no final do livro de Atos. E convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Nós estamos lendo aqui na Nova Versão Transformadora, que é o livro-texto, né, da classe. Capítulo 26 é o antepenúltimo capítulo do livro de Atos, né? Nós já sabemos que essa audiência foi estabelecida pelo procurador lá na Judéia, pelo governante que substituiu Félix. O nome dele era Pórcio Festo, e ele recebeu a visita do rei Herodes Agripa II, né? Vocês viram essa semana, ao longo do texto que estava lá proposto no grupo da nossa classe, que há várias pessoas, há vários homens no Novo Testamento que são denominados Herodes, começando com Herodes o Grande, que foi o fundador desta dinastia, né? Herodes era descendente de Esaú. Vocês conhecem essa história, vocês se lembram dessa história? Eu vou fazer esse parênteses aqui, gente, porque eu acho importante. Você já conhece
um dos meus bordões, né? Uma das palavras que eu sempre uso. Se é para pregar a Bíblia, vamos pregar a Bíblia toda. Me incomoda um pouco às vezes que a gente ensine a Bíblia sem dar o devido contexto para as pessoas, o contexto histórico, né? Não tem como você não ficar confundido de ver tantos Herodes aí passando, né, pela história da igreja, vamos dizer assim, ou a história do cristianismo. Você tem o Herodes que mandou matar as crianças, né? Os infantes. Eu prefiro a palavra infantes do que inocentes, né? O pessoal fala a matança dos inocentes. Não existe ser humano inocente. Se é ser humano, se nasceu, ele é culpado, já nasce culpado. Essa é uma parte da teologia cristã que tem sido esquecida, inclusive por muitos cristãos que querem defender, né, coisas certas, mas as pessoas estão defendendo coisas certas por modos errados, né? Quando se fala dessa questão, por exemplo, do aborto ou dos abortos, eu não gosto de falar de aborto assim no singular. Aliás, eu não estou falando já de quase nada no singular porque é complicado. Mas o pessoal fala matando crianças inocentes. Está errado. Não existe ser humano inocente. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, lá no Salmo 51, ele declarou: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu fui feito em pecado, é isso que ele diz lá. Eu fui concebido em pecado, eu já nasci com a marca do pecado em mim. Isso é o que a teologia cristã afirma. Isso é o que a teologia cristã diz. A palavra de Deus é clara. A Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo tem todo um tratado em que ele demonstra, nos primeiros capítulos dessa epístola, a condenação universal de todos os seres humanos. Ele diz claramente que a Escritura encerrou a todos debaixo do pecado. Ele diz claramente: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo, citando os salmistas lá, né, no Velho Testamento, não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, tem o Herodes que mandou matar os infantes lá em Belém, nos arredores. Tem o Herodes que mandou matar João Batista. Tem o Herodes que mandou matar Tiago, o irmão de Jesus por parte de mãe, né, que era um dos líderes da igreja de Jerusalém. Tem o Herodes que ouviu Paulo nesse julgamento aqui. Poxa, mas esse homem viveu tanto assim? Não, não é o mesmo Herodes, né? São vários, começando do fundador dessa dinastia, Herodes o Grande. Eu não vou me deter aqui em muitos detalhes porque você tem o texto, né? Eu vou colocar esse texto aqui na descrição. Eu nem sei se eu sei fazer isso, nem sei se é descrição o nome, tá, gente? Acho que não é, mas eu vou pedir para a Heloísa, que entende dessas coisas, depois para ela colocar aqui o link desse texto. É um texto de Fred Winkler, um texto que está na revista Chamada da Meia-Noite do ano passado. Então depois a Heloísa vai dar um jeito de colocar aqui o link, né, no Facebook, aí na minha página, para você que está nos assistindo e não faz parte do grupo da classe de WhatsApp, para você poder acessar esse texto. É um texto ótimo, um texto bem resumido, bem sucinto, bem didático, né? Eu também gostei muito do texto. Então, eu tenho que dizer isso, não tem jeito. A gente acha que os políticos de hoje, eles são, de novo, estou falando, generalizando, mas vamos dizer, alguns políticos, né? Eles são terríveis, né? Você viu aí no texto que é um político terrível, né? O nome dele era Herodes o Grande. Esse cara aqui, vamos reconhecer, era um político terrível, né? Que não ousou, ou melhor, que não hesitou em assassinar
esposas, filhos, né? Filhos dele. A menor suspeita, era um homem totalmente paranoico, doente, né? E, bom, basta dizer o que ele fez com as crianças, né? Lá com os meninos de 2 anos para baixo de Belém e dos arredores, tentando atingir o nosso Senhor Jesus Cristo. Então era um homem terrível, né? Uma figura realmente horrorosa. Muito embora fosse um administrador aparentemente muito competente, deixou uma obra duradoura depois que ele morreu. Outra coisa curiosa sobre Herodes, eu não sei se você sabe disso, ele decretou antes de morrer, quando ele viu que ele ia morrer mesmo, né? Ele decretou que quando ele morresse, assim que ele morresse, todos os seus ministros e auxiliares mais próximos deveriam ser mortos também. Você ouviu? Imagina um presidente fazer um decreto desse tipo hoje, não? No dia da minha morte, assim que a minha morte for anunciada, eu quero que todos os meus ministros e auxiliares mais diretos sejam assassinados também. A justificativa que ele deu é: não vai faltar choro no dia da minha morte. Eu quero que tenha muito choro, muito pranto no dia da minha morte. Se não for por mim, vai ser por eles. Era esse tipo de sujeito, um sujeito absolutamente doente, né? E, enfim, tem alguma coisa, realmente tinha alguma coisa de muito errado com esse homem. E há uma questão que eu acho que vale a pena a gente refletir. Infelizmente, esse ranço, vamos dizer assim, esse comportamento, essa atitude foi passada aos seus descendentes, né? Olha, gente, eu não acredito em maldição hereditária, a não ser a maldição de Adão, que está sobre todos nós, que essa aí a Bíblia fala, tá certo? Mas a Bíblia é clara em afirmar que os filhos não vão levar os pecados dos pais, né? Nem os pais os pecados dos filhos. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes, eu já falei lá na classe, eu não vou me deter nisso aqui. Você tem dúvidas sobre isso, sobre essa questão de maldição hereditária? Fale comigo no privado, tá? Dê um jeito de me contatar e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Mas aqui agora não tem como eu dizer. Mas quando eu digo que esse comportamento de Herodes, essas atitudes de Herodes foram legadas aos seus descendentes, eu estou simplesmente constatando um fato histórico. Foi uma dinastia realmente horrorosa. Aliás, diga-se de passagem, quase todas as dinastias, né, do mundo antigo tinham esse quê por diversas razões. De novo, não há tempo aqui para a gente esmiuçar isso aí, mas eu vou tentar explicar algumas coisas para vocês. Porque eu acho importante, como eu disse, eu acho importante dar esse contexto para vocês, né, para vocês entenderem. E para dar esse contexto, eu também tenho que explicar alguns fatos históricos, e para explicar esses fatos históricos, eu também tenho que justificar as posições teológicas que a igreja tem assumido ao longo dos séculos para explicar esses fatos. Então tenha um pouco de paciência aí e me acompanhe, tá bom? Herodes e os seus descendentes, né? Vocês viram aí que ele teve mais de 10 esposas e os filhos são incontáveis, né? Nem tem como a gente saber, como aliás acontecia com vários governantes naquela época. Eles tinham filhos que eles legitimavam, eles tinham filhos que eles não legitimavam, era uma coisa horrível. Eles tinham filhos que eles mandavam matar, como vocês viram aí, né? Era uma coisa realmente horrível. E isso, como eu disse, acontecia em várias dinastias ao redor do mundo, né, antigo. Então com Herodes não era diferente. Primeiro vamos falar dessa questão do incesto, né? Vocês viram aí no texto, e se você for pesquisar, eu sei que alguns não se contentaram com esse texto, talvez foram lá olhar e ficaram realmente meio que confusos. Primeiro porque eles tinham o péssimo hábito de repetir os nomes dos filhos, né? Aliás, as dinastias todas elas gostam disso, né? Por isso que tem o Eduardo I, o Eduardo II, o Eduardo III e por aí vai, né? Porque não sei, acho que por acreditar, né, uma coisa meio
meio mística e despropositada, né? Algumas crianças realmente têm sofrido com esse hábito terrível de ficar batizando, como se dizia antigamente, ou dando nome para as crianças, né? Fazendo referência a personagens do passado da família. Tudo bem que às vezes você quer homenagear, enfim, não vou aqui querer dar uma de juiz de que nome você coloca no seu filho, mas tem muito abuso. Essa que é a verdade, tem muito abuso com relação a isso, e não era diferente naquela época, né? Então se você foi fazer essa pesquisa aí, você ficou meio confuso, né? São tantas Herodias, né? São tantas Salomés, né? São tantas Marianes, né? Porque o pessoal ficava repetindo o nome e aí fica uma confusão danada. Normalmente o que chama muita atenção no caso de Herodes é essa coisa do incesto, né? Realmente havia muito incesto na família. Vocês viram aí, né, que o caso de Herodias é assim interessante, porque ela foi casada com um tio, né, e deixou esse tio para ser amante de outro, né, de outro tio. Então, João Batista, nós estamos falando aí do Antipas, né? O Herodes Antipas. O João Batista, ele denunciou isso, né? Esse comportamento do Herodes, e ele foi executado por causa disso, né? Porque Herodes, apesar de respeitar muito João, né? Ele inclusive meio que tinha uma fixação pelas coisas que João dizia. Ele reconhecia que João era um profeta. Isso é uma coisa muito interessante da gente observar. Só que João dizia: olha, você não é certo você possuir a mulher do seu irmão. Vejam bem, a questão, eu preciso explicar isso, nem era tanto ela ser sobrinha dele, né? Mas era a questão de que ela era uma mulher casada, certo? E isso feria, né, mais do que tudo a lei de Deus. Porque vejam bem, esses casamentos consanguíneos, eles realmente foram proibidos na lei mais tarde. Eliezer, por que tinha tanto isso naquela época? Gente, vamos pensar um pouquinho, certo? Eu não estou justificando o comportamento, eu estou explicando porque você pode ter essa dúvida. Nessa época aí, as pessoas não tinham o volume de informação que a gente tem hoje. As pessoas não tinham como saber se alguém era sequer quem ele dizia ser. Então a pessoa lá se apresentava dizendo: eu sou o Eliezer, filho do pastor Eulália, numa determinada região longe, né, de onde ela morava, ou de onde o pastor Eulália morava, e simplesmente as pessoas não tinham como checar para ver se aquela pessoa era realmente quem ela estava dizendo que era, né? Se não tivesse uma testemunha ocular lá, uma testemunha que tivesse visto o Eliezer, filho do pastor Eulália, e que pudesse dizer é ele ou não é ele, era muito complicado para as pessoas saberem realmente se a pessoa era aquela. Às vezes tinha até um caso, alguém tinha visto o Eliezer pequeno, né? Mas o Eliezer, quando ele era pequeno, ele era feinho, né? Era assim todo requenguelo, né? Ninguém podia imaginar que o Eliezer pequeno ia se transformar nessa coisa aqui, né? Que ele se transformou. Então quando o sujeito chegava lá dizendo: eu sou o Eliezer, né? O cara olhava, aí chama o fulano conheceu o Eliezer. Aí o cara chegava lá e dizia: olha, eu conheci ele pequenininho, né? Mas assim, todo esse esplendor, eu não sei se é ele não, né? Então isso acontecia, né? Isso acontecia muito. E toda a sociedade antiga entendia que o casamento era coisa séria. Isso aí é uma coisa curiosa, né? Vejam, eles não tinham muita informação, eles não tinham muitos meios tecnológicos, eles não tinham, né? Eram sociedades
E isso estou falando de qualquer sociedade, até daquelas autóctones lá no meio do mato, aqui inclusive, antes do Brasil, antes dos portugueses chegarem aqui, você não vai encontrar a sociedade antiga que não entenda que o casamento é coisa séria. Só a sociedade pós-moderna ou pós-pós-moderna é que jogou o casamento na latrina, jogou o casamento na vala comum. De tal maneira que os jovens hoje não querem casar, muitos deles, os jovens se casam, não levam a sério, tá uma coisa realmente absurda. E não é só os jovens não, os não tão jovens, tá do mesmo jeito, né? Trabalhando na secretaria da escola, eu ficava surpreso quando a gente mandava chamar o responsável de algum aluno e vinha o padrasto ou a madrasta, e aí às vezes não tinha como a gente checar para ver se aquela pessoa era realmente responsável pela criança. Tinha que chamar o pai, olha, diga para o pai vir aqui, diga para a mãe vir aqui. E aí a mãe vinha, o pai vinha, e aí a gente descobria que era o segundo padrasto, a terceira madrasta que aquele menino estava tendo, né? Uma situação realmente muito caótica. Nós estamos vivendo um caos devido à dissolução familiar que acontece no nosso mundo hoje. Sociedades antigas não eram assim. Elas entendiam que casamento era coisa séria. Elas entendiam que a partir do momento que você casasse com uma pessoa, isso ia mudar muito a sua condição de vida, isso ia significar um planejamento totalmente diferente para o seu futuro. E aí o que era que acontecia? Se a coisa era séria, não tinha como errar, não podia errar. Então eles preferiam casar entre si, eles preferiam casar entre os seus grupos familiares, dentro dos seus clãs, não é? Dentro dos seus grupos de afinidade. É óbvio isso, é óbvio, né? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma nota pessoal aqui que vocês já me ouviram falar e que eu vou repetir sempre: está chegando a hora da igreja levar a sério, retomar esse costume. Que costume, Elias? De casar entre parentes? Não. Mas de buscar conhecer e conhecer o mais intimamente que você puder os pretendentes para o seu filho, para a sua filha. Vejam, eu estou dizendo para o seu filho, para a sua filha, tá? Porque a sociedade brasileira é machista e muitas vezes a gente está muito preocupado com as meninas. Os meninos, quem tem que se preocupar é o pai da moça, não é isso que a gente diz? Quer dizer, eu não digo, mas a gente não ouve o povo dizer isso? Não, eu me preocupo com as meninas, me preocupo com as minhas filhas. Os meus meninos é o pai das mulheres dele que tem que se preocupar. Negativo, crente não se comporta assim. Cristão não se comporta desta maneira. Sabe que os meus meninos, né? Tem 3 que não estão mais comigo. Eu chamo de meus meninos porque um é meu filho, os outros 2 são adotivos, né? De coração, vamos dizer assim, não chegaram a receber esse status, mas eu dou esse status para eles e eles, pelo menos por enquanto, ainda me dão esse status de pai. Por isso que eu te chamo os meus meninos, os 3. Nenhum dos 3 está aqui em casa mais, né? Os maiores. E era uma coisa que eu sempre dizia para eles, eu não sei se eles estão aí, mas eles vão ou rir ou fazer cara feia agora. Se você está do lado de um deles, olhe para eles aí, porque eu dizia isso para eles sempre. Olha, eu não quero saber pela boca dos outros que vocês estão namorando. Vocês têm obrigação de dizer para mim e para Fátima e para a mãe de vocês quem é que vocês estão namorando. Se eu souber que vocês estão ensaiando namorar uma moça pela boca dos outros, eu vou em cima de vocês. Vocês vão levar uma esculhambação e uma esculhambação grande. É um absurdo isso. Vocês estão aqui em casa, vocês estão convivendo com a gente. Nós estamos cuidando de vocês e a gente não merece ser honrado, pelo menos de ser o primeiro a saber que vocês estão interessados numa moça, que vocês estão namorando uma moça. Eu não admito isso. E tem mais.
assim que for oficializado o namoro de vocês, ninguém vai me tirar a prerrogativa de chamar essa menina e trazer ela aqui e mostrar o quarto de vocês para ela. Ninguém vai me impedir de fazer isso, porque eu quero que ela saiba exatamente onde é que ela está amarrando o burrico dela. Lembra dessa expressão? Eu quero que elas saibam. Então eu vou dizer: moça, venha cá, eu quero lhe mostrar aqui. Vou lhe convidar para a caverna do dragão. Venha cá, eu quero lhe mostrar, né? Bom, eu acho que num certo sentido isso funcionou, porque eles saíram de casa antes de arrumar namorada, então quando eu soube já estavam, né, fora de casa, não sei, né? Bom, o Winston, ao que eu sei, não tem namorada ainda, né? Mas enfim. Gente, isso é sério. Eu estou aqui falando num tom de brincadeira, mas isso é sério. E se estivessem aqui comigo, e essa é uma preocupação que eu tenho, eu sempre converso isso com a Fátima, certamente esse cuidado a gente haveria de ter, ou terá, né? O Joel está aqui com a gente ainda. Tem que chamar essa menina, tem que chamar os pais dessa menina, tem que ver a família dessa menina. Não acredite nessa história, rapaz que está me ouvindo aí que é solteiro ainda, ou moça que está me ouvindo aí que é solteira ainda. Eu vou casar com ela, vou casar com ele, eu não vou casar com a família dela. Isso não é verdade, querido, querida. Deixa eu dizer isso para você, o mais honesto que eu posso ser. Isso não é verdade. Você vai casar sim com a família dele, com a família dela. Em termos práticos, isso é verdade. Você pode ir para o outro lado do mundo. Em termos práticos, isso vai ser verdade. Ainda mais agora com redes sociais, em que você pode estar conversando com alguém de uma maneira muito interativa, né? Com vídeo, com imagem, com som. Alguém que está do outro lado do mundo. Então, cuidado com isso. Entenderam por que as pessoas costumavam casar entre si? Era isso, era uma razão puramente prática. E no caso das dinastias, vejam só a ironia da coisa, né? Eles acreditavam, pelo menos muitos acreditavam, que precisavam manter o sangue real, não é, dentro da própria família. Gente, isso é uma coisa tão impressionante, porque revela a estupidez humana assim num nível extraordinário. No Egito Antigo, por exemplo, o faraó casava com uma meia-irmã dele, ou às vezes com uma irmã mesmo, né? E os descendentes deles nasciam com problemas, com doenças hereditárias que são próprias de casamentos consanguíneos, né? Quando os noivos, né, são muito próximos. Tem um parentesco muito próximo. Por isso Deus, já na lei mosaica, vejam, Abraão casou com uma meia-irmã dele. Sara era filha do pai de Abraão. Então eles eram irmãos por parte de pai. Isso está na Bíblia. A Bíblia não esconde. De novo, a Bíblia é um livro maravilhoso porque ela não esconde nada, está tudo lá, às claras, né? Então Abraão era o patriarca da nação, né, dos hebreus. Ele era casado com uma meia-irmã dele, ou meio-irmã dele, nem sei qual é o certo, né, mas acho que é meio. Ela era meio-irmã dele, certo? Mas quando Deus dá a lei, já em Moisés, certo? Lá no Sinai, ele proíbe esses casamentos consanguíneos. Por quê? Porque de novo o conceito de revelação progressiva, né? Deus vai revelando o seu plano para a humanidade, né? À medida que esse plano vai se desenrolando, o plano dele foi estabelecido lá antes da fundação do mundo, mas ele no seu tempo vai revelando esse plano, não é, às pessoas, e já
procurando preservar a linhagem do Messias, ele proíbe esses casamentos muito próximos. Está lá, né? Levítico, eu não lembro agora exatamente o capítulo, porque eu acho que esse parênteses já está até grande demais, peço até perdão, né? A Fátima já está me olhando aqui, né? Mas está lá: a nudez de tua irmã não descobrirás, a nudez de teu pai não descobrirás, a nudez de tua tia não descobrirás, a nudez de teu tio não descobrirás. Então está lá, certo? Deus proibindo esses casamentos entre parentes muito próximos. Mas apesar da proibição, isso ainda perdurou durante algum tempo em Israel, inclusive, e nas nações que estavam lá ao redor deles. Então você vai ver, no caso específico aí do Herodes Agripa II, que é o Herodes agora que nós vamos ver, que presenciou o julgamento de Paulo, diante de quem Paulo foi julgado, ele, ao que parece, né, isso está na história, ele vivia uma relação incestuosa com a Berenice, que era irmã dele. Né? A Berenice casou, né, mas abandonou o marido, né? Alguns dizem 2 maridos, né? E foi viver com o irmão, e os historiadores antigos eles dizem que muito provavelmente era uma união incestuosa, né? Por que eu estou fazendo esse parênteses aqui? Porque, de novo, nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso está de volta no mundo, né? Tudo isso que está sendo apresentado como novidade por parte da mídia, por parte dos escritores. Tem uma série aí que fez muito sucesso recentemente, eu não vou dizer o nome da série, não me vejo na obrigação, né? E também para evitar, sei lá, enfim, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, mas fez o maior sucesso, né? E tá um estardalhaço todo, e eu, por dever de ofício, resolvi assistir essa série. Foi difícil aguentar até o final, viu? Porque a série é escura, como ela mesmo diz, como ela mesmo se propõe. É sombria, quem ouve entenda, né? Como ela mesmo se propõe. E o que tem nessa série? O que tem? Tem incesto, tem adultério, tem mentira, tem a traição mais vil, tudo travestido de romance e ficção científica. Então há todo um jogo lá, né, de teorias, algumas altamente controversas, teorias científicas, mas no fundo você assiste aquelas temporadas e o que você tem ali é a miséria humana escancarada de uma maneira assim absurda. Eu confesso para vocês que alguns daqueles episódios me deixaram mal mesmo. E detalhe, todos os personagens principais da série, nomes bíblicos: Adão, Eva, Noé, todos os personagens, os principais, todos eles nomes bíblicos. Isso não é por acaso não, queridos. Isso não é por acaso. Eu não acredito em acaso aí. Eu não acredito. Eu já até mencionei essa série aqui uma outra vez, um comentário que eu fiz, mas qual é a mensagem que esse pessoal, entre outras, procura passar? O amor, assim, totalmente indefinido, é o mais importante. Se você sente amor, não importa se é sua tia, não importa se é sua irmã, nada importa. O que importa é você viver esse amor, é vocês viverem esse amor. Quem viu, viu. Quem não viu, nem precisa ver. Mas a ideia subjacente, a ideia que está por trás, lá no interior da coisa, é essa.
Eu me preocupei e me preocupo muito com os jovens, muitas vezes sem a necessária musculatura espiritual para assistir uma coisa dessas e entender, opa, que isso? Que espírito é esse sussurrando palavras sedutoras nos meus ouvidos? Porque no fundo aquela série é sobre a alienação humana, aquela série é sobre a miséria humana. E o final, eu vou dar esse spoiler para você, é uma coisa impressionante. O final daquela série. Uma das protagonistas descreve um sonho que ela teve e simplesmente ela disse: não senti nada, apenas vazio. E aí eles fazem um brinde ao vazio, um brinde ao nada. E no fundo, os roteiristas daquela série querem dizer isso: olha, o homem não é nada. A gente não é nada, a gente veio do nada e a gente um dia vai voltar para o nada. É só isso, nada de propósito, nada de origem divina, nada disso. A humanidade é simplesmente poeira, pó. Se esvaindo num ciclo infinito. Essa é a mensagem que essa série tão aclamada, tão premiada, tão louvada, essa é a mensagem que ela procura passar para as pessoas. Então, essa família de Herodes era uma coisa horrível. Realmente tinha todo tipo de vício, né? Por razões que eu já coloquei aqui, espero que vocês tenham entendido, razões práticas. Olha, gente, eu preciso dizer isso também. Agora é que a Fátima vai pegar corda comigo. Eu não estou aqui dizendo que casamentos entre primos são errados, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Eu não encontro, já estudei isso, não encontro base bíblica para a gente dizer que casamentos entre primos mesmo, né, é errado. Você vê vários casais na Bíblia foram formados a partir dessa situação. Agora, do ponto de vista científico, é complicado, tá? Eu e a Fátima, a gente não se entende sobre isso porque ela tem uma posição contrária. Ela diz que não, eu não quero nenhum filho meu casado com primos. Eu respeito a posição dela. Assim como respeito a posição de qualquer pessoa que pensa como ela. Eu só preciso dizer isso, não encontro base bíblica para condenar esse tipo de relação, mas eu advirto que do ponto de vista científico é complicado esse parentesco, não próximo, isso já está comprovado, isso já está estabelecido, né? Pode gerar problema na descendência. Por isso é que os médicos recomendam casais formados assim, que eles devem buscar orientação, buscar informação sobre esse assunto. Então, não sei, de repente tem alguém aí que casou com um primo, eu não quero que você se sinta mal, tá? Não é essa a minha intenção, ok? Estou falando de primos, todo mundo entendeu, né? Tio, irmão, outras situações totalmente vedado, tá? Totalmente proibido na Bíblia, ok? Bom, então vamos ver agora, vamos olhar esse Herodes aí, porque esse Herodes, Agripa II, tem uma coisa curiosa sobre ele, né? De tudo que eu falei da dinastia herodiana, parece que esse Herodes aqui, o último deles, parece que era um cara legal, vamos dizer assim, né? Isso é importante, tá? Por que isso é importante? Porque vocês vão lembrar, vocês que assistiram a aula da semana passada, veja como Paulo começou o seu discurso. Agora sim, 9h46, vamos começar a nossa leitura aí. Então Agripa disse a Paulo, Atos capítulo 26, a partir do versículo 1. Então Agripa disse a Paulo:
você pode falar em sua defesa. Paulo fez um sinal com a mão e começou sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus, pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias dos judeus. Portanto, peço que me ouça com paciência. Lembra que eu falei da bajulação sábado passado, ou domingo passado, melhor dizendo? Vocês se lembram que eu falei disso? Aparentemente Paulo está começando aqui, está bajulando o homem, não está não. Tá? Por isso esse pano de fundo aí é interessante. No texto do Fred Winkler, o penúltimo parágrafo, né, ele diz isso. Ele diz assim: ao que parece, Agripa II foi o mais nobre de toda a dinastia herodiana. Quando o governador Festo morreu, após um mandato de 2 anos, o sumo sacerdote Anano aproveitou a oportunidade para perseguir a comunidade cristã em Jerusalém. Ele matou Tiago, o irmão do Senhor, e mais alguns outros membros da igreja. Quando Agripa foi informado disso, ele imediatamente destituiu Anano. Não vá para o celular procurando esse parágrafo aí do texto que eu dei para vocês, que não está. Eu fiz isso de propósito, tá certo? Eu quis colocar isso agora, tá? Primeiro porque era muita informação para o meu propósito no estudo de vocês da semana desses textos, e segundo porque eu queria enfatizar esse ponto. Vejam que o Fred Winkler usa a palavra nobre. Nobre aqui no sentido de uma pessoa de um caráter bom, vamos colocar esse termo, um bom caráter, certo? Isso é importante porque como eu já falei antes, Deus disse, o pai não vai levar a iniquidade do filho, nem o filho a iniquidade do pai. Não é porque o sujeito nasceu numa família de gente péssima, e isso existe, tá? Isso existe. Mas não é porque ele nasceu numa família de gente péssima que ele tem que seguir esse rumo. Genética não é destino, história familiar não é destino, queridos. Vocês estão entendendo minha frase, né? Eu não acredito em destino, tá? Eu não sou fatalista. Eu estou usando uma frase que o povo usa, certo? A história está cheia de exemplos de pessoas que viveram ou que nasceram num ambiente, nos primeiros anos de vida, enfrentaram situações as mais adversas possíveis. Situações de abuso mesmo. E essas pessoas, com muita resiliência, com o favor de Deus, claro, isso não pode deixar de ser registrado, elas conseguiram superar essa origem histórica ruim, esse meio familiar até mesmo hostil, violento, conseguiram adquirir um caráter nobre. Por que o Fred Winkler diz isso? E por que Paulo se dirige, né, dessa maneira? Porque se vocês voltarem um pouco aí, volte um pouco na sua Bíblia, lá para o início do livro de Atos, certo? Tá? Acha aí Atos capítulo 9. Não, desculpa, não é 9, é mais na frente. É 13. Acha aí. Acharam? Diz assim: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. O Herodes Agripa II, aquele que está lá ouvindo Paulo, ele era neto, tá, desse sujeito aqui. Esse aqui a gente já conhece, era aquele ruim que eu falei sobre ele ainda há pouco. Esse Manaém, ele foi criado lá, entendeu? Talvez um irmão adotivo, a gente não sabe o contexto da história.
Talvez ele informou Paulo. A gente não discute às vezes sobre família, né? A gente não conversa sobre família. Toda família faz isso, gente, é ou não é verdade, né? A gente fica às vezes falando da família do fulano, da família do fulano. A gente fala dos nossos sobrinhos, a gente fala dos nossos primos, né? Às vezes a gente fala bem, às vezes a gente fala mal, às vezes a gente está falando bem, mas alguém que vai ouvir vai dizer que a gente está falando mal. Família é isso, família é uma coisa maravilhosa, né? Eu dou graças a Deus que eu venho de uma família grande, 9 irmãos, que bênção, que coisa maravilhosa. Nossa família tem de tudo, de tudo. Recebi um senhor que foi matricular a filha dele essa semana lá na escola, eu com uma máscara, né, com o rosto todo coberto. Ele olhou e disse assim: você não é parente do rapaz que trabalha no correio, do Jair? Eu falei: sou, o Jair é meu irmão, né? O Jair é meu irmão. Foi muito curioso isso, porque eu também o achei parecido com um colega de trabalho do Jair, que sempre o Jair levava lá em casa, chegou a almoçar lá em casa algumas vezes e tal. Aí ele, de máscara também, eu disse para ele: e o senhor não é parente do fulano? Não é? Ele disse: é meu irmão. Foi uma coisa assim muito curiosa, né? E a gente de máscara, né? E a gente conseguiu se reconhecer, aí falamos alguma coisa a mais e tal. Família é isso, né? É essa coisa de identificar no olhar, é essa coisa né? De que às vezes quem está de fora até vê mais do que a gente mesmo está disposto a ver, né? Manaém pode ter informado Paulo alguma coisa da família herodiana, e talvez ele falou: tem um garoto lá que eu acho que vai ser melhor que o pai. É um menino que tem uma índole diferente, né? E como eu disse, Herodes Agripa II não era crente. Vocês viram aqui o que aconteceu, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas por causa da graça de Deus, porque Deus é gracioso, ele conseguiu romper, vamos dizer assim, um ciclo, né, de reis ruins, né, que tinha lá na dinastia. E ele foi o último. Esse aqui é o detalhe, porque depois, enfim, né, o Império Romano vai ruir, e aí junto vai ruir essa coisa de reis, reinados e tal. Não sei se ainda há descendentes de Herodes. É muito provável que sim, né? Acho que sim, certamente há. Mas enfim, eles não são mais reis, eles não têm mais esse status, né? Com Herodes Agripa II, com a morte dele, quase no final do primeiro século, morre a dinastia. De novo, ele não era santo, tá? Vocês vão ver isso aqui, né? Era um incrédulo, portanto, se comporta como um incrédulo, mas era pelo menos um homem com um caráter mais nobre. Eu acho muito importante a gente entender isso, nós que somos cristãos, sabe? Porque a graça de Deus, a Bíblia diz isso claramente. Deus é gracioso, Ele faz cair a chuva sobre os maus e os bons. A gente nunca deve olhar para uma pessoa e dizer assim: isso aí não vai se converter nunca. Nunca. A gente pode até achar isso, mas a gente nunca deve falar isso, sob pena de a gente estar cometendo um pecado. Quem olhava Saulo, o campeão dos perseguidores do cristianismo, e dizia: aleluia, um dia esse homem vai ser um cristão? Quem? Nunca. Mas foi exatamente o que aconteceu, queridos. Foi exatamente o que Deus fez, porque Deus é gracioso. Aquele seu irmão, aquela sua irmã que está afundado na idolatria, que você, quando pensa que vai encontrar com ele nos almoços de família, e você já sabe que ele vai vir para cima de você, e aí você já fica: oh meu Deus, já fica sofrendo por antecipação. Entregue na mão de Deus, querido. Diga: Jesus, conforme o Senhor prometeu, não sou eu que vou falar, é o Espírito Santo que vai falar por meu intermédio. Me dá serenidade,
me dá sabedoria, me dá discernimento, Pai, para encontrar com esses meus familiares que são inimigos do Evangelho, que não querem ouvir, que não querem se submeter à palavra. Não deixe que ideias erradas, como por exemplo, esse meu irmão nunca vai se converter. Não deixe que esse tipo de sentimento de pesar tome conta de você, até porque não é sua responsabilidade. Não é sua responsabilidade, a gente já falou isso aqui várias vezes. Apenas seja instrumento. Permita que o Espírito fale por meio de você, porque às vezes a gente atrapalha o Espírito. Às vezes a gente vai querendo fazer as coisas na carne e a gente atrapalha o Espírito. Então não permita que isso aconteça. Porque se tiver no plano de Deus que aquele inimigo do Evangelho se converta, é onde ele vai estar no final da vida dele. Convertido, um servo do Senhor. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Tenha fé, persevere na sua missão, que a sua missão é pregar, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui é a verdade. Ele sabia que Herodes conhecia a cultura judaica, ele era meio judeu. Não sei se eu falei isso, mas se eu falei já lá para trás, vou repetir, né? Ele era descendente de Esaú, mas ele também, a neta, a Mariane, né, que era antepassado dele, era neta do último rei, né, dos judeus, naquele período lá de autonomia que eles conseguiram, primeiro sobre o Império Greco-Macedônio, depois antes da conquista de Roma, né? Então, ele tinha certa simpatia dos judeus, né? E ele conhecia a história, conhecia os profetas. Paulo vai dizer isso aqui, né? Então a gente deve ter esperança, né? Não sabemos se ele se converteu, isso aí não está na Bíblia, mas eu já estou colocando o carro na frente dos bois. Vamos voltar para lá, vamos voltar para o livro de Atos, capítulo 26, e vamos continuar e vamos ver a defesa de Paulo, né? Vamos ver como é que Paulo se comporta, né? Vou pegar aqui a revista, só porque com essa introdução eu acabei esquecendo dos tópicos aí. Eu sei que os irmãos gostam de acompanhar aí na revista, né? Então pode pegar aí, e a gente está aqui na página 87, já no final, né? As acusações contra Paulo já estão estabelecidas, agora a gente está na defesa dele. O ponto 2 aí, a defesa de Paulo. Vamos lá, vamos continuar, tá? Como é que Paulo se defendeu? Vamos ver. A partir do versículo 4. Como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica completa desde a infância, entre meu povo e depois em Jerusalém. Também sabem, e talvez estejam dispostos a confirmar, que vivi como fariseu, a seita mais rígida de nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa de minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. De fato, é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente, dia e noite, e compartilham da mesma esperança que eu. E, no entanto, ó rei, acusam-me por causa dessa esperança. Por que lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Então, observe que Paulo foi acusado de falar contra a lei, ou contra a própria nação judaica, a religião judaica. Ele foi acusado de falar contra o templo, ele foi acusado de falar contra César. Então ele vai fazer a sua defesa tópico a tópico, e ele começa falando da sua origem de maneira maravilhosa. É bom a gente lembrar, até onde a gente sabe, Paulo não recebeu formação jurídica, instrução jurídica, digamos assim, especificamente, né? Mas os fariseus, os doutores da lei, eles realmente se acostumavam nessa coisa da dialética, né? Do debate.
Então ele estava preparado para se defender e, claro, o Espírito Santo o ajudou aqui. E ele começa de novo de uma maneira muito educada, muito polida, né? muito serena. Ele começa botando os seus acusadores na roda, vamos dizer assim, como a gente fala. Eu sempre digo isso, né? É um princípio que vale a pena a gente reter. Quando você está sendo acusado injustamente e a pressão está toda sobre você, devolva essa pressão educadamente para cima dos seus acusadores, né? E é exatamente o que Paulo faz aqui. Olha, eles sabem, talvez eles estejam dispostos, ele até ironiza aqui, né? Talvez eles estejam dispostos a confirmar. O que Paulo está dizendo, queridos, é: gente, eu andei com esses homens até pouquíssimo tempo. Até pouquíssimo tempo eu era o campeão deles. Eu era o garoto deles, eles batiam palma para mim. Eu tinha cartas de autorização deles para perseguir os cristãos. Eles me conhecem, eles sabem como eu me portei dentro do judaísmo. Eles sabem que eu vivi fariseu. Vejam, Paulo usa essa expressão, não é? Que é uma expressão importante. Eu vivi como fariseu. Não só eu me apresentava como fariseu, não só as pessoas me olhavam e viam que eu era fariseu. Não, eu vivi como fariseu. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, né? Olha, quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Paulo era uma pessoa irrepreensível. Ninguém conseguia acusá-lo por questões da lei de Moisés. Ele era irrepreensível. Então ele diz: olha, se eles quiserem testemunhar, eles podem testemunhar. Eles sabem disso. Eles sabem a maneira como eu vivi. E eles sabem também que eu estou sendo julgado por causa da mesma esperança que eles... Aqui é muito importante esse elemento de ligação que Paulo faz. É como se Paulo dissesse para Agripa, para Festo, para todo mundo que estava ouvindo ali, e para nós hoje: olha, eu sou judeu, eu acredito em tudo que os nossos antepassados escreveram, eu acredito na lei de Deus, e hoje, como cristão, eu continuo crendo nessas verdades. Eu não abandonei essas verdades, eu não reneguei essas verdades. Eu sei que elas são verdadeiras. Eu estou na mesma esperança que eles. Paulo estabelece aqui um elemento de continuidade. Primeiramente, isso é muito importante. Ele já disse lá, né, na Epístola aos Romanos, onde ele escreveu para os romanos, que a salvação vem dos judeus. Foi aos judeus que Deus confiou os oráculos, né, os seus oráculos. Ele reconhece a nação judaica como a guardiã desse tesouro que é a Escritura, que é o Velho Testamento. E ele diz: olha, eu estou sendo julgado por causa dessa esperança, da mesma esperança que eu tenho. Esperança na ressurreição. Sabe que eu acho importante dizer isso. Discute-se muito a teologia, os teólogos, eles discutem muito se a ideia de ressurreição está clara no Velho Testamento. Por incrível que pareça, essa é uma discussão que existe, né? Há quem diga que não, mas, gente, eu não vou aqui me deter muito nisso, mas eu vou chamar a atenção de vocês só para um texto. Daniel. Pegue aí o texto de Daniel. Daniel, o último capítulo, né? Eu já estou com ele aqui, o capítulo 12. Realmente os saduceus estavam bem errados
E os teólogos que negam a crença da ressurreição no Velho Testamento também estão bem errados, mas tem muitos, certo? Tá? Inclusive alguns que se dizem cristãos, né? Não dá para a gente aprofundar isso aqui, mas vamos olhar, porque vejam, olha a pergunta que Paulo fez, só mais uma vez aqui, no versículo 8, por que lhes parece incrível, tão incrível, que Deus ressuscite os mortos? Essa é uma doutrina clara no Velho Testamento. Vejam bem, versículo 13, o último versículo do último capítulo do livro de Daniel. Olha só o que diz aí. Quanto a você, Daniel, né, é o anjo falando as palavras de Deus, né, para Daniel, é Miguel, o arcanjo, na verdade, né, quem fala aqui, certo? E aí ele diz, quanto a você, Daniel, ele está falando com Daniel, siga seu caminho até o fim. Você descansará e no final dos dias se levantará para receber a sua herança. Perceberam? Como é que Daniel vai se levantar? Ele morreu. Obviamente está falando de ressurreição. Que ele se ressuscitará um dia para receber a sua herança. De novo, Estevão, discurso de Estevão. Desculpa, eu falei que eu ia citar só um texto, mas vocês se lembram? Estevão citando Davi, ele diz, olha, quando Davi falou, pois não deixarás a minha alma na morte, nem deixarás que o teu santo veja a corrupção. Ele explicou claramente para o sinédrio lá, olha, Davi morreu, o corpo deles apodreceu no túmulo, é isso que significa, né, ver corrupção, é uma linguagem poética para dizer apodrecer, né? Olha, gente, Davi escreveu, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Literalmente é isso que ele está dizendo. E aí, Estevão explica, olha, vocês sabem muito bem que o nosso patriarca Davi morreu, o corpo dele apodreceu no túmulo, mas esse texto profeticamente se referia a Cristo, a Jesus, que foi ressuscitado, o corpo dele não apodreceu no túmulo, né? Então, a doutrina da ressurreição, ela foi claramente explicada ou claramente estabelecida na Escritura. Eu poderia citar outros textos, depois a gente pode ver isso, mas Paulo pergunta para eles, por que vocês acham tão incrível que a gente creia que Deus ressuscite os mortos? E aí no versículo 9 ele muda um pouco. Agora ele primeiro falou de continuidade, ele deixou claro que ele continuava crendo nos profetas, crendo na lei. Agora ele vai mudar um pouquinho o tom. Observe, capítulo 9. Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos principais sacerdotes, de novo, mais uma vez ele lembra isso. Com autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Certo dia, numa dessas missões, dirigi-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. De novo, terceira vez que ele fala isso. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho, uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que lhe mostrarei no futuro.
e eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Perceberam? Agora Paulo apresenta a ruptura. Ele diz lá na carta aos Romanos, olha, os judeus, eles têm zelo por Deus, mas eles não fazem isso com entendimento. Vejam, isso é muito importante, tá, queridos? Preste muita atenção para isso. Não basta ter fé. Você precisa ter fé no objeto correto. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso para vocês. Não se trata de intensidade de fé. Eu até acho, não quero ofender ninguém, mas sinceramente eu acho que às vezes pessoas que não são evangélicas, elas têm mais fé do que muitos evangélicos. Falando bem seriamente. Tem uma religião aí que as pessoas oram 5 vezes por dia, com o rosto voltado para a cidade sagrada deles. Não importa o que esse sujeito estiver fazendo naqueles horários estabelecidos, tem lá uma sirene em alguns países, aquela sirene toca e as pessoas largam tudo que elas estão fazendo, estendem um tapete no chão, se ajoelham e é cara no chão. O cara vai lá, cara no chão, encosta ali. Isso não é fé? É fé sim. É fé e muita fé. Muita fé. Mas infelizmente, é fé num Deus falso. É fé num Deus que não é Deus. Isso corta o coração a gente dizer isso, mas é verdade. É verdade. Um Deus que simplesmente não está ali para ouvir aquela oração. Mas essas pessoas acreditam. Essas pessoas acreditam. Assim como outras, vários rituais, eu não vou citar aqui, mas são tantos. Mais fé do que muitos crentes. Então, observe, Paulo diz aqui claramente, olha, eu era devoto, mas eu estava num caminho errado, e o Senhor me apareceu para me colocar no caminho certo. Eu costumava pensar, ele diz, que era a minha obrigação, eu pensava que eu estava fazendo a coisa certa, perseguindo os cristãos, mas eu não estava, e o Senhor me apareceu e me mostrou isso, ele me mostrou de fato que ele era o Senhor. E ele disse, tu vai ser testemunha, minha testemunha. Para quê? Vou ler de novo, porque isso é importante. 17. E eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios. Para quê, queridos? Preste atenção. Marque na sua Bíblia, se você gosta de marcar, porque isso é importante. Para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Para abrir-lhes os olhos, nós somos instrumentos de Deus para abrir os olhos das pessoas. Quantas pessoas hoje, premidas pela dor, estão fazendo promessas àqueles que não podem ouvir? Infelizmente, estão prometendo a criatura, estão prometendo a um falso Deus, a um ídolo.
A Bíblia diz claramente que essas pessoas estão enganadas por quem? Por Satanás. Licença aqui, gente. Paulo vai dizer isso. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, diz ele, quem é o Deus deste século? Satanás. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Vendou, a palavra lá literalmente é pôs uma venda, para que a luz do evangelho não resplandeça sobre eles. Infelizmente, e há aqui uma metáfora muito interessante. Jesus diz, olha, eu apareci, vocês viram a luz, olha, o sol daquela região, no meio-dia, gente, é igual aqui. Qual de vocês tem coragem de olhar para o sol no meio-dia? Nenhum, né? Nenhum. Mas é interessante que Paulo faz questão de registrar que a luz que brilhou ao redor deles era mais resplandecente do que o sol. Jesus diz, eu te apareci para que tu libertes o povo das trevas, do poder de Satanás, e os traga para a luz. Agora tem uma coisa muito interessante, aquela mesma luz cegou Paulo. Eu acho muito interessante essas inversões que Deus faz. Jesus, a luz do mundo, aparece a Paulo para que ele seja instrumento para tirar a humanidade da escravidão, mas num primeiro momento ele fica cego. E é preciso é preciso que Ananias vá lá e ore por ele, e então ele tem a visão restaurada. É como se Deus quisesse afirmar e reafirmar, olha, eu é que tiro as pessoas das trevas para a luz. Eu fiz isso com Paulo quando apareci com a minha luz. Eu fiz isso com Paulo quando restaurei a visão dele. Eu faço isso com as pessoas por meio das minhas testemunhas. Que privilégio que nós temos! Nós somos testemunhas de Deus, enviadas ao mundo, enviadas às pessoas que estão nas trevas, como instrumentos para que por nosso intermédio a luz resplandeça sobre essas pessoas. Cadê os balõezinhos azuis? Não estou vendo nenhum, né? Deixa eu ver, aproximar mais aqui. Nós somos testemunhas de Cristo. E você não precisa, como diz a canção da criança, não precisa atravessar os mares para levar essas novas às pessoas. Não precisa. Talvez você só precise olhar para o lado, para o seu vizinho. Olha, essa pandemia, ela está realmente mexendo muito com a gente. A nossa rua está deserta, a gente não vê mais as pessoas. Antigamente as pessoas ficavam por aqui, pela frente. Nós temos que fazer um esforço enorme se nós quisermos ver os nossos vizinhos, né? Eu acredito que aí entre vocês não está sendo diferente. Mas olha, gente, vamos atentar para isso. Sabe que ontem eu recebi um convite que infelizmente eu não pude aceitar porque eu já tinha um outro compromisso. Mas eu recebi um convite de um querido, né, para ir à casa dele. Ele mora num condomínio e eles reúnem lá no condomínio. Algumas famílias falaram, olha, a gente está reunindo com cuidado, com segurança, a gente está convivendo aqui dentro do condomínio, né? Mas eu não pude ir porque eu tinha compromisso com as mulheres, né? Com o departamento feminino, é melhor explicar isso, né? Então, não pude ir, mas eu falei para ele, olha, eu quero muito ir compartilhar a palavra de Deus com vocês. Se houver uma outra oportunidade, eu irei. Talvez a situação na sua rua seja assim, talvez o pessoal está isolado aí, né? Talvez haja oportunidade para que você fale com o seu vizinho por cima do muro mesmo, eu não sei. As pessoas estão sofrendo, gente. As pessoas estão sofrendo. Procure ter esse olhar e procure levar a palavra de esperança. Procure levar. Lembre-se,
Um ano atrás, nós cantamos isso no nosso acampamento. Nós cantamos isso. Vou aprendendo e vivendo, ensinando e sofrendo, seguindo a cantar. Em gratidão adorando o seu nome, honrando em todo lugar. Sou aprendiz de Jesus, quero a todos a boa notícia espalhar. A salvação prometida, uma nova vida no céu vai nos dar. Essa é a mensagem que verdadeiramente salva as pessoas. Essa é a mensagem que as pessoas precisam ouvir. E todos nós fomos comissionados. Todos nós. Deus não apareceu para nós no caminho de Damasco, não é? Mas Ele apareceu para nós aqui, no caminho aqui do Renascer, no caminho lá do Igarapé da Fortaleza, no caminho de Santana, no caminho ali, né, do centro, no caminho, sei lá, do Novo Horizonte. Eu não sei onde é que Cristo foi buscar você. O que eu sei é que Ele diz para você hoje: eu te tirei das trevas para que você vá àqueles que ainda estão lá e leve a minha luz para eles. Isso é o que a palavra diz. Sobretudo nesse momento, nós devemos pensar sobre isso. Nós devemos pensar. Nós estamos realmente passando por uma situação inédita. As pessoas estão vindo atrás de nós. A gente não está nem precisando ir. As pessoas estão nos perguntando. Nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos fazer a nossa parte. E olha o que Paulo diz: portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar por meio de suas boas obras que mudaram de rumo. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar, mas Deus tem me protegido até este momento para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer: que o Cristo sofreria e seria o primeiro a que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, e desse modo anunciarei a luz de Deus tanto aos judeus como aos gentios. De novo, muito interessante aqui a maneira como Paulo se comporta. Em primeiro lugar, ele diz: olha, rei, eu não fui desobediente, eu obedeci. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você pode dizer isso hoje? Agora mesmo. Você pode dizer: Deus me enviou como seu embaixador, como seu representante, a fim de que por meu intermédio as pessoas saiam das trevas para a luz, saiam do poder de Satanás e venham para Deus. E eu não fui desobediente, ou eu não estou sendo desobediente, eu estou obedecendo a Deus. Você pode dizer como Paulo? Eu pergunto para você. Querido, querida, missionário, missionária, é aquele sobre quem está a missão. Em outras palavras, todos nós, entenda isso. Talvez nós temos que mudar a nossa linguagem, eu não sei, eu venho falando isso, não vou falar nenhuma novidade aqui. Vocês já me ouviram falar isso várias vezes. Talvez a gente tenha que mudar a nossa linguagem, eu não sei, vamos ter que construir um novo vocabulário, mas nós precisamos tirar da nossa cabeça essa ideia de que missionário é aquele sujeito que saiu do seu lugar,
e foi para outra cidade, para outro bairro que seja, pregar o evangelho para lá. Missionários somos todos nós. Se você não é missionário, querido, você talvez não seja crente. Se você é crente, você precisa ser um missionário, está sobre você essa missão. Sim, alguns têm ministérios específicos, alguns têm mandatos específicos. Não estou discutindo isso, mas entenda, porque está lá na palavra de Deus, que nós todos somos chamados para fazer isso que Paulo faz. Então não é só Paulo, não é só o pastor Ego, não é só o pastor Paulo, nosso pastor Paulo aqui, os professores de escola dominical, somos todos nós. Eu não posso admitir, eu não posso aceitar que o seu filho entenda isso melhor do que você, porque o seu filho canta: posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para levar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Olha a terceira estrofe que o seu filho canta lá na classe com as tias lá. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que estão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Os campos já estão brancos, querido. Ao seu redor. E Deus está chamando você. Deus está usando, curiosamente, o Ministério Campos Brancos para lhe chamar. Para lhe chamar. Para você fazer uma ligação para um idoso. É só isso que estão pedindo. Que você adote um idoso. Para você ligar para ele de vez em quando. A rigor você não precisa falar nada. Você só precisa ouvir, porque algumas dessas pessoas só precisam desesperadamente que alguém as ouça. Se você tem algum idoso em casa ou na sua família, você sabe muito bem o que é isso. Você sabe muito bem. Porque se você passa todo dia na casa do seu pai ou da sua mãe ou da sua avó, só correndo e tal, só oi, como é que tá, tudo bem por aí, vai embora, certamente seu pai, sua mãe, a vovó vai dizer que está abandonado. Ah, me abandonaram aqui. Sabe por quê? Porque você não está parando para escutar. Só ir lá, só olhar, não basta. Tem que gastar um tempo. Então, você está sendo chamado, e pelo que eu vi numa postagem aí dos irmãos do ministério, poucas pessoas atenderam esse chamado. Uma ligação, fazer uma ligação para um idoso. Sim, você pode levar esperança, sobretudo para um idoso que não conhece o Evangelho. Nós já temos resposta, queridos. Eu sei que já deu nossa hora, mas eu vou terminar isso. Nós já temos respostas. Nós já temos pessoas que estão conosco, que disseram assim: poxa, a minha igreja não fez isso, a minha igreja não demonstrou cuidado com o meu pai ou com a minha mãe, ou comigo. Eu vou ficar aí com vocês, porque vocês me viram, vocês me enxergaram, vocês demonstraram cuidado comigo. Claro que a gente diz, não somos nós, é Deus, é Cristo quem está nos levando a agir dessa maneira. Queridos, somos todos missionários. E de repente a sua missão, ao menos por enquanto, vai ser só essa. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes nós não estamos querendo nos envolver. A gente, muitas vezes, ou o Satanás bota na cabeça da gente, vai começar com uma ligação, aí depois acaba a pandemia, eu já vou estar conversando com ele, vão pedir para eu ir lá na casa dele, eu sou muito ocupado, eu não vou poder. Cuidado!
Eu costumo dizer, imagine-se dizendo isso para Jesus no tribunal de Cristo. Não, Jesus, eu sei, eu entendi o seu chamado, eu entendi que o Senhor falou comigo, mas o Senhor precisa entender que eu estava muito ocupado. Eu tinha 3 filhos, eu tinha que botar comida para eles na mesa, estava numa pandemia. Imagine-se dizendo isso para Jesus. Pense nisso. Pense nisso. Paulo diz: Rei Agripa, eu não fui desobediente. Eu obedeci a ordem que Jesus me deu. E foi por isso que os judeus me prenderam. Aí vocês viram o que aconteceu, né? Versículo 24. De repente Festo gritou: Paulo, você está louco. O excesso de estudo fez perder o juízo. E aí a conclusão diz assim: mas Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade, e o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia, porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Lembra daquilo que eu falei para vocês? Que as alegações do cristianismo sempre foram públicas, sempre, nunca foram escondidas, nunca. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa o interrompeu: você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Aqui tem uma observação. Fátima, tu estás com a Nova Almeida aí? Tem uma observação que eu gostaria de fazer. Eu sei que a hora está estourada, mas por favor, tenha um pouco de paciência. Eu tenho aqui a Almeida, revista e atualizada, 2ª edição, tá? A Fátima está acessando ali a outra Bíblia, a Nova Almeida. Presta atenção, diz assim, ó, esse mesmo verso diz assim: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Tá? Se eu não me engano, a Nova Almeida tá parecido com isso, e também outras versões que eu não vou poder ler aqui. A Nova Versão Transformadora, ela dá uma tradução que no entender dos eruditos é a tradução mais correta hoje, com os estudos que se tem da língua grega do tempo de Paulo hoje, tá certo? Do jeito que está aqui na Almeida, dá a entender que é como se Agripa estivesse dizendo: olha, faltou pouquinho assim, né? Para que você me convencesse a me tornar cristão. De novo, ó, tá aqui, a Nova Almeida, que é a versão mais recente, tá? Nova Almeida atualizada, diz assim: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence, só fizeram a trocar o persuades por convence, a me fazer ou me tornar cristão. De novo, não é uma boa tradução, porque não é que Agripa estivesse a ponto de se converter. É exatamente o contrário disso. É como se ele dissesse para Paulo, e algumas paráfrases dizem isso: com um discurso de meia hora, você quer que eu me torne cristão? Só com esse discurso que você fez aí? Isso é o que a Agripa quis dizer. E se você for notar o restante do diálogo, isso vai ficar claro para você. Eu sei que às vezes é doloroso para a gente ter que se livrar de certas lições que a gente aprendeu, como a gente aprendeu. Gente, mas a gente tem compromisso com a verdade aqui. Eu adoraria dizer, entendeu, que Agripa estava a ponto de se tornar cristão, mas simplesmente não é isso. Não foi isso que Lucas escreveu, não foi essa a intenção dele, tá certo? Tá? Olha o restante do diálogo. Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por essas coisas. Olha a resposta de Paulo: rei, se vai ser com meia hora, se vai ser com 2 horas, não importa o tempo que vai levar, eu realmente gostaria que o Senhor, todo mundo que está me ouvindo aqui, se tornasse um cristão. Essa resposta de Paulo combina mais com essa tradução que está colocada aqui do que essa ideia de dizer: olha, faltou um pouquinho assim para que eu me tornasse
cristã. Enfim, era isso que eu queria colocar com relação a isso. E aí tem o final, né? Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram: este homem não fez nada que mereça a morte ou prisão. E Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Já discuti isso aqui, né? Já falei como que Paulo, né, acabou fazendo exatamente aquilo que Deus já tinha estabelecido, muito embora talvez não precisasse ser do jeito que foi, né? Eu acho que eu já comentei isso aqui. Então, queridos, mais uma vez nós estamos aqui diante deste homem extraordinário, que Deus fez extraordinário, Paulo. Olha, essa semana eu assisti o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, tá? Eu quero que vocês assistam, porque eu vou gravar eu vou fazer uma aula bônus, certo? Sobre esse filme. Nós vamos fazer uma crítica, né? O Ney vai me ajudar nisso aí. A gente já está aí conversando, certo? A gente vai bolar uma dinâmica para a gente trabalhar em cima desse filme, Paulo, Apóstolo de Cristo. O Álvaro colocou um link lá que dá para você assistir. Assista o filme, porque essa aula vai ser pelo Zoom, tá? Pelo aplicativo Zoom. Não vai ser no domingo, vai ser num outro dia da semana. Mas eu quero fazer uma coisa bem legal, talvez até com brinde, né, aí para os participantes. Se você tem interesse de participar dessa aula, a primeira coisa que você tem que fazer é assistir o filme. A aula vai ser para as pessoas que assistirem o filme. É pré-requisito, tá? Para você acessar essa aula. Aí manda no privado para mim no grupo, né? Ou mesmo no próprio grupo, dizendo: olha, eu quero o link da aula, eu já me inscrevi, eu quero participar da aula. E aí eu vou mandar, certo? O link para vocês quando a gente for fazer a aula. Tá bom, queridos? Comentários, dúvidas, manda no privado, manda para mim. Eu confesso para vocês, eu não leio as coisas que são postadas aqui, porque elas são postadas na hora e não dá para parar para ler, porque senão a gente realmente vai ficar muito trucado. Em presencial é diferente. Presencial eu tenho como ver, e também dificilmente eu olho quando eu saio daqui, né? Porque, enfim, são outras coisas para fazer e aí às vezes não dá tempo. Mas agradeço as intervenções e vamos em frente, confiando no nosso Deus. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez nós elevamos os pensamentos a Ti, gratos pela Tua palavra, gratos pelo Teu servo, o apóstolo Paulo, que foi usado grandemente por Ti. Gratos, ó Deus, porque nós também podemos ser usados, assim como ele foi usado e até mais, segundo o Teu bem-querer, a Tua boa vontade. Ó Deus, abençoa o Teu povo, para que nós também não sejamos desobedientes ao Teu chamado, mas pelo contrário, cumpramos com todo o Teu propósito estabelecido para a nossa vida, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe a todos, um bom almoço, um bom domingo, e vamos assistir o nosso programa mais tarde, a partir das 19 horas, e que Deus nos abençoe. Grande abraço.